Vamos lá todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre os erros gramaticais do livro de Apocalipse. Exatamente aquela série que eu tenho feito aqui, fazendo uma análise crítico-textual, na verdade, uma linha semântica de como o texto foi redigido, né? Então nós temos encontrado várias dificuldades de querer entender como o escriba fez esses erros gramaticais. Você vê aqui realmente essas partes pequenas aqui, isso aqui são correções, tá? Essa daqui também, tá? Então nós vemos aqui que o manuscrito ele passou por várias revisões ortográficas. E o livro de Apocalipse, infelizmente, é o que mais tem erro nessa questão de semântica. Então, nós vamos ler então capítulo 1, do verso de número 10, e vamos ver exatamente algumas discrepâncias em relação à, à questão de como aconteceu esse tipo de erro gramatical. Não estou falando de erro gramatical no português, não. Nós estamos fazendo uma análise realmente do texto no original aqui, que foi escrito em grego. Tá? E realmente o nosso escriba aqui, ou escribas, realmente parece que não tem nenhum conhecimento de grego ou de gramática grega para poder fazer esse tipo de análise. Né? E nós vamos então exatamente ver esse tipo de situação. Né? Já fizemos alguns vídeos sobre essa matéria aqui, então estamos passando para outra aqui agora. Tá? Esse aqui é o verso de número 10, e o que nos chama a atenção aqui é realmente essa expressão aqui. Ó. Tem curiaque remeiras. Tecuriaque Remeiras, quer dizer no dia da Senhora, no dia da Senhora, e não no dia do Senhor. Bom, mas por que Senhora? Nós vemos aqui que interessantíssimo é que o Novo Testamento interlinear, ele faz essa abordagem aqui também interessante, mas ele coloca Senhor em Tecuriaque Remeiras, no dia do Senhor. Só que nós temos que entender o seguinte: Curiaque é feminino. Curios, que é senhor. Curiaque é senhora. Tá? Então nós temos o primeiro problema aqui. Remera no dia, né? Caecussa, caecussa. E ouvir, né? O piso, o píssomo. Geralmente o piso, como está no dativo, geralmente ele usa o pronome possessivo. Aqui também mou. Então você lê junto, tá bom? Entre curiaque e remera cai ecussa, o píssomo. E no dia da senhora, vamos ler assim, eu ouvi por detrás de mim, atrás de mim ou por detrás de mim, né? Fonemegale ros sálpicos. Uma voz, uma grande voz, tá? Como uma trombeta. Só que voz não é de trombeta, tá? É ruído, um grande ruído como uma trombeta. Porque trombeta não fala, não é voz, é ruído. Então ouvi por detrás de mim um ruído muito grande, como o toque de uma trombeta. Tá? Mas o outro problema que nós entendemos aqui é legonces, que é o particípio de legou, quer dizer falar, dizer, né? Então a trombeta, ela não falava. Então, nós temos um outro problema aqui também de sintaxe aqui. Né? Vamos ver no português mais claro como se encontra esse texto aqui para entendermos melhor. Tá bom? Aí fica até mais fácil da gente esmiuçar isso aqui. Ó. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, fui arrebatado. É interessante que no interlinear, a palavra aqui ó, é estive.
legnomene, em espírito. Eu estava em espírito. Não tem a palavra arrebatamento. Então, nós temos um outro problema aqui também. Tá? Mas isso aí é uma outra coisa. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Eu fui arrebatado no dia especial, no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Como de trombeta. É interessante aqui que ele usa a palavra como, porque é relativo a alguma coisa. Ao quê? A uma trombeta, que na verdade trombeta não fala. Então vamos analisar aqui agora o texto no original, tá? Como exatamente está aqui. Egenomene, quase não sai. Egenomene, estive, tá? Tecuriaque remeras. Por que senhora aqui? Por que remeras ele está, aqui, ó, remera, está faltando um sigma aqui no caso, sigma mobile, que é o nominativo de senhor, ele está apontando para o senhor. Então, tecuriaque remeira, no dia da senhora, na verdade, remeras aqui, ele é a primeira declinação dos verbos, tá? Ou dos substantivos gregos, que são relacionados a palavras femininas. Então, como remeira ela é feminina e tecuriaque aqui tem que estar de acordo com o texto na sintaxe, então se remeira está no feminino, então o substantivo também ele é obrigado a estar no feminino. Assim como um texto está no plural, tá? Ele tem que continuar a sua sintaxe no plural. Não pode mudar. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Então, remeira, realmente, ele é senhor, não é senhora. Tá? Exatamente por causa dessa discrepância do texto ali. E ouvi por detrás de mim uma voz muito grande, como trombeta, como ela é relativo. Então, a voz não era como trombeta. Eu ouvi um som muito alto, e esse som muito alto era como se fosse uma trombeta, como se fosse. Não é como uma trombeta. Tá? Então, nós temos esse outro problema de discrepância também no texto ali. Bom, então, esse aí é mais uma aula do livro de Apocalipse. Nós estamos analisando e vendo os erros gramaticais do texto. Nós vemos aqui que há vários insights, né? Vamos dizer assim, que demonstra exatamente que o texto foi revisado. Tá? Revisado, analisado, corrigido. Houve várias situações que o texto aqui nos demonstra que realmente o nosso escriba aqui ou não tinha muito conhecimento de grego, tá? Ou realmente o texto passou por alguma revisão através dos séculos ali, até se chegar num denominador comum, tá, ok? Então, realmente, é isso que eu queria passar para vocês ali. Tecuriaque remera, além de estar no dia da senhora, não é senhora ali, seria senhor, porque remera está ligado exatamente a dia. E dia, em grego, remera, ele é feminino, então o substantivo tem que acompanhar a parte do feminino. Ok? Então não há erro nenhum aqui. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.